Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Investidores e investidoras, preparem suas carteiras porque o leilão vai começar. Depois da vinheta, fique com a gente e descubra qual é o jogo. Bom galera, sem muita enrolação, então o jogo de hoje é o For Sale, um lançamento recente aqui da Paper Games. É um jogo bem rapidinho, bem gostosinho, um jogo só de leilão. A principal mecânica dele é leilão, ele vai acontecer o leilão em 3 formas diferentes. É um jogo aí a partir de 14 anos, não sei, acho que dá pra jogar com menos, tá? Com menor idade, jogadores mais novinhos até conseguem jogar. Não sei se vai ter toda a malícia aí pro leilão, na hora do leilão, mas consegue jogar com certeza, é um jogo fácil. Na caixa diz mais ou menos 30 minutos de partida. Acho que é isso mesmo, ele aumenta um pouquinho aí com a expansão, aumenta um pouquinho o tempo de jogo, mas é em torno disso mesmo. O jogo base acho que dá pra jogar até um pouquinho menos. E de 2 a 6 jogadores. Na verdade ele é de 3 a 6 jogadores e existe uma variante dentro da caixa de jogo, uma variante oficial, para 2 jogadores que surgiu agora na pandemia, que o autor criou na pandemia, e já veio aqui na caixa da Paper Games, tá? É uma cartinha ali que tem como se fosse um dummy player, né? Um jogador virtual, que permite com que você consiga jogar, né, para 2 jogadores, porque geralmente jogos de leilão não funcionam tão bem para 2 jogadores apenas. Então esse daqui criou já a variação para que funcione para 2 jogadores. Já vou avisando que na minha avaliação eu não consigo falar sobre como é que funciona para 2 jogadores, porque eu não joguei para 2 jogadores, eu só joguei esse jogo com mesa cheia, tá? Então já tive várias partidas aqui, já tenho uma boa experiência com ele, mas todas as minhas partidas foram com no mínimo 3 jogadores. Bom, e esse vídeo aqui, como tem sido nossos formatos mais recentes, tá? Eu não tenho conseguido gravar gameplays aqui pra vocês, a gente tem feito esse formatinho aqui de regras e review, então esse daqui não vai fugir da regra. Esse vídeo aqui, então, dividido em 2 partes. Você vai acompanhar aí na sequência as regras do jogo, e mais pra frente vai ter a minha opinião, meu review sobre esse jogo. Se você só quer ver as regras, na descrição vai estar a minutagem para onde você pula para ver só as regras. Se você quer ver a minha opinião sobre o jogo, né, você ainda não está certo, não adquiriu o jogo, quer só saber minha opinião, então pula para a parte que vai estar minha opinião, também na descrição vai estar a minutagem para isso, tá? Ou assiste o vídeo completo e ajuda que você dá esse engajamento aí pra gente no nosso canal, ajuda bastante. E por falar em ajudar, deixa um comentário aí, é muito bom saber se você se interessou por esse jogo graças ao nosso vídeo ou não. Se você desinteressou também pelo jogo, que acontece, né? Às vezes a gente fala bem do jogo aqui, mas a pessoa fala assim, descobri que não é pra mim. Enfim, coloca um comentário, dá um like aí pra gente saber se nossos vídeos estão agradando e ajudar o YouTube a ajudar nossos vídeos a chegarem para mais pessoas, tá bom? A gente tá aqui produzindo um vídeo para vocês, é bem legal se vocês puderem dar essa força pra gente, tá bom? Bom, então vamos para as regras e na sequência eu volto para dar minha opinião, tá bom? Acompanha aí. Bom, galera, então vamos aqui apresentar as regras do For Sale, tá? E antes da gente começar, eu queria deixar claro uma coisa, que a gente vai aprender as regras do jogo já com a expansão dos conselheiros. Por 2 simples motivos. Primeiro é que a expansão já vem no jogo, você não vai precisar adquirir ela separadamente, e ela já vindo no jogo, e na minha opinião, ela deixa o jogo melhor, não faz sentido você não usá-la, tá? Mas eu achar que ela deixa o jogo melhor ou não, eu vou falar um pouquinho melhor na minha avaliação do jogo. E o segundo motivo é que provavelmente vai ter vários vídeos por aí já explicando o jogo base, né, sem a expansão. Então eu achei que seria um diferencial já mostrar com a expansão dos conselheiros, tá bom? Bom, setup do jogo, como é que funciona, tá? Você vai separar todos os cheques, ok? Deixa eles separadinhos, que você não vai precisar deles agora. Pega aqui o baralho de propriedades, que é esse de fundo azul, que você também não vai precisar agora. Dinheiro, de acordo com a quantidade de jogadores que você tem, você vai entregar uma quantidade de dinheiro diferente para cada jogador. Vamos simular aqui uma mesa para 5 jogadores, então sendo para 5 jogadores você vai entregar 20 mil para cada jogador. Então uma nota de 6, 2 notas de 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 notas de 1000. Se eventualmente sobrar dinheiro, você devolve ele para a caixa, tá? Mas jogando em 6 jogadores dá exatamente todo o dinheiro que tem aqui, se eu não me engano. O dinheiro, ele é fechado, tá? Uma vez que os jogadores receberem aqui os dinheirinhos,
ele é fechado, você não precisa mais revelar para os outros jogadores. Deixe guardadinho que é para eles não conseguirem fazer conta e saber quanto dinheiro você tem, tá bom? Então, vamos simular aqui cada jogador. Vou fazer uma pausa rapidinho só para fazer aqui o restante do setup e já volto. Muito bem, galera, então dinheiro distribuído aqui. Vou deixar ele reveladinho aqui, como eu falei, só para fins educacionais, aí pra gente simular cada jogador. Mas, como eu disse, o dinheiro nesse jogo é fechado, esconda bem seu dinheiro, tá bom? Bom, daí você vai pegar aqui o baralho dos conselheiros, tá? Existem 4 tipos de conselheiros, azuis, verdes, vermelhos e amarelos. Eu vou explicar por que essa diferença de cores um pouquinho mais pra frente. Por hora, você precisa pegar esse baralho e embaralhar muito bem, ok? Que você vai começar a dar lance para contratar esses conselheiros, ok? Então, o primeiro leilão é para contratar esses conselheiros. Lembrando que no manual também explica isso, tá? Também deixa lá, não vou falar aqui cada uma das variações, mas dependendo da quantidade de jogadores, você vai precisar remover alguns conselheiros. Para 5 jogadores, você não remove nenhum, todos vão para o jogo. Depois de embaralhado o baralho de conselheiros, você vai abrir uma quantidade igual ao número de jogadores. Então, estamos jogando em 5 jogadores, eu vou abrir 5 conselheiros na mesa. Os conselheiros, eles têm número de 1 a 30. Então, o conselheiro mais fraco vale 1, o conselheiro mais forte vale 30, tá? Então, aqui na mesa, a gente já tem os 2 conselheiros mais fortes do jogo, né? A de 30 aqui e a de 29 aqui. Tá? Esses são os números. Os conselheiros também têm algumas habilidades. Eu vou explicar sobre as habilidades depois. Primeiro eu quero ensinar o conceito do jogo, tá bom? Como é que funciona? Você vai definir quem é o jogador inicial. Esse jogador inicial, ele vai dar um lance pelos conselheiros. Ele pode dar um valor que ele quiser de lance. Não existe lance mínimo, tá? A única coisa é que você não pode quebrar as moedas. Então, aqui os valores são sempre de 1000 em 1000. Você não pode dar 500 de lance. Então, vamos supor que o jogador 1 é esse daqui, ele quer dar R$1000 de lance. O próximo jogador, no sentido horário, ele tem que decidir se ele vai querer cobrir esse lance ou se ele vai querer passar, tá? O jogador inicial, ele poderia ter passado também desde o começo, ele não precisaria começar já com o lance. Mas vamos supor que ele quer começar com o lance. O próximo jogador, então, ele tem que decidir se ele vai cobrir, né? Você só tem essas duas ações, cobrir ou passar. Se você cobrir, você precisa realmente dar um lance maior do que o anterior. Igualar somente não adianta. Então, vamos supor que esse jogador ele vai cobrir. Então, ele faz aqui um lance dele de 2000. O jogador seguinte, então, tem a mesma decisão. Se ele quer cobrir o lance anterior ou se ele quer passar. Então, esse jogador aqui tinha dado 2000 de lance, ele pode cobrir e aumentando para 4000. Ele não precisa ir de 1000 em 1000, tá, gente? Você pode aumentar o lance como você quiser, como se fosse um leilão mesmo. Esse jogador, então, ele vira e fala assim, não, tá demais para mim, eu vou passar. Ele não dá lance nenhum e ele passa. Quando um jogador passa, então ele pega a carta de menor valor das que estão aqui. Nesse caso, a de menor valor é um 2. Então ele pega essa carta, deixa virada para baixo, ok? Como ele não tinha dado nenhum lance anteriormente, ele não paga nada. Ele passou, então ele simplesmente pega aquela e ponto final. Daí vamos supor que esse jogador aqui, então, ele quer aumentar o lance, tá? Daí continua o leilão, tá? No sentido ali horário. Então aquele jogador, ele precisa decidir se ele quer passar ou continuar na disputa, né? Qual que é o lance que ele precisa cobrir? O do último jogador que deu um lance. Então vamos lá, ele vai dar essa nota de 6 aqui, que ele está cobrindo em 2 aquele lance anterior. Voltou para esse jogador que tinha dado 1000. Ele tem a opção de dar mais 6.000 de lance, que é para cobrir, porque ele já tem 1000 aqui, então ele não precisa dar 7.000, né? Ele pode dar só mais 6.000, que ele já está cobrindo o anterior. Ou ele passa. Vamos supor que para ele, putz, 7.000 é muito. Pensa que você só tem 20.000 aqui de dinheiro. Então 7.000 é muita grana para a primeira rodada só de leilão. Então ele vai passar. Quando ele passa, então ele faz a mesma coisa que o outro. Ele pega a carta de menor valor, nesse caso aqui, é a de 10 e deixa fechadinha aqui para ele. Só que ele já tinha dado um lance. Se ele já tinha dado um lance, então ele precisa pagar por aquele conselheiro, só que ele recupera metade do que ele tinha dado de lance anterior. Nesse caso aqui, ele tinha dado 1000, não dá para ser 500, então é metade arredondado para cima, ele devolve lá para o banco, então ele paga todos os 1000 que ele tinha dado. Esse jogador aqui, então ele também decide que ele vai passar, né? Ele também não quer cobrir a oferta de 6.000 do outro.
Ele tinha dado 2.000 de lance, ele vai pegar esse daqui, que é o 15, né? Que é o mais baixo na mesa até então. Só que ele tinha dado 2.000, então ele pega 1.000 de troco, ele recupera metade do lance dele. Ele pode usar até a própria carta aqui como troco, né? E vai lá e ele paga 1.000 por aquele lance que ele tinha dado. Esse jogador, ele pode cobrir os 6.000, ou colocando mais 3.000 ali, né? Porque ele já tinha dado 4, ou passa e fica com a 29. Ele vai passar, então ele paga 2.000 pro banco, recupera os outros 2.000 e fica com a 29. O jogador que venceu efetivamente o leilão, ele fica com a maior carta e ele paga o lance inteiro dele. Ou seja, por rodada, somente um jogador vai pagar o lance que efetivamente deu. Todos os outros vão passando e conforme passa, recupera metade do lance que tinha dado. Tá? Então é bastante estratégico essa parte de você dar o lance, né? Quando você vai cobrir, quando você vai passar. Muitas partidas acabam tendo, muitas rodadas acabam tendo, você pega cartas muito boas por quase nada de valor, porque todo mundo vai passando, vai pegando as cartas ali, a menor, e fica muito bem, acaba que pouca gente gasta dinheiro, ou tem rodadas que muita gente gasta dinheiro, enfim, cada rodada é uma rodada única. E daí vocês vão fazendo esse esquema de leilão até acabarem, até que vocês tenham contratado todos os conselheiros. Então a gente inicia novamente, o jogador que ganhou o leilão anterior é quem começa, né? Esse jogador ele abre novas 5 cartas aqui. E ele tem a oportunidade de dar o lance inicial ou passar, né? Então ele que começa. Basicamente nessa primeira rodada, que é a contratação dos conselheiros, é isso. Escolhe, quer dar lance ou passa. Se você passar, você pega o menor conselheiro e recupera metade do seu lance arredondado para baixo, né? O lance vai ser arredondado para cima ali. Se você continuar, você precisa cobrir o lance anterior e assim vai até que somente um ganhe, tá? Então, rapidinho aqui, vou distribuir os conselheiros para cada jogador para a gente mostrar como é que funciona a próxima etapa. Muito bem, todos os jogadores já contrataram todos os seus conselheiros, estão mais pobres, tá? O que te sobrar de dinheiro você guarda, você não vai receber novo income, não vai receber novo dinheiro, isso é todo o dinheiro que te sobrou, ok? Então guarde porque ele vai te dar ponto no final do jogo, mas você não vai mais utilizar o dinheirinho para nada ao longo do jogo, somente pontos no final da partida. O que você vai utilizar agora são os conselheiros que você contratou, ok? Então, aqui são os seus conselheiros, são que você vai utilizar eles para adquirir as casas. Agora você vai pegar aquele baralhinho das propriedades, ok? E esse baralho das propriedades é o que você vai utilizar agora para fazer o leilão das propriedades. E embaralha muito bem. E, novamente, você vai abrir uma quantidade de propriedades, de casas, igual ao número de jogadores. Estamos jogando em 5, novamente vamos abrir 5 propriedades. Assim como os conselheiros, as propriedades elas têm valores de 1 a 30. Então, ou seja, essa daqui é uma das menores cartas de propriedade e essa daqui é uma das maiores cartas de propriedade, uma das mais valiosas. Tá? O que você vai usar para fazer o leilão dessas propriedades? Você vai usar os seus conselheiros, como eu já disse, estou sendo redundante. O jogador inicial dessa rodada é o jogador que ganhou o último leilão, né? O que contratou o último conselheiro, né, da rodada anterior. Então, esse jogador, vamos supor que esse daqui é o jogador que ganhou a rodada anterior. Esse jogador ele vai olhar as cartas que estão ali e vai escolher um conselheiro que ele quer utilizar para dar lance nessa propriedade. Então, vamos supor que esse jogador escolheu esse conselheiro aqui de número 25. Ele vai colocar ele virado para cima na mesa para todos os jogadores verem. Sentido horário, todos os outros jogadores vão escolhendo os conselheiros que querem jogar. Putz, eu quero jogar... Não, eu vou jogar... Já que eu não vou ganhar ali, eu quero aquela de 3, eu vou jogar uma mediana. Então ele pode jogar essa de custo de 15, né? De valor 15. O próximo jogador aqui vai escolher, ele falou assim, opa, tem aquela 27 alta. Eu vou jogar uma alta aqui que eu quero ganhar, vou jogar essa 26. O próximo jogador vai olhar a mesa e falar assim, para eu ganhar eu preciso de no mínimo a 26, eu não tenho, então eu já perdi essa, já que eu já perdi mesmo, eu vou jogar essa 2, que seja. E por fim, esse outro jogador aqui, ele fala assim, putz, aquela 27 é alta, mas não é tão alta a ponto de eu jogar meu 30, né, eu vou deixar esse meu 30 para outro lado, vou jogar essa 27. Muito bem,
jogadores escolheram suas cartas, isso tudo é feito revelado, né? Todo mundo tá vendo as escolhas que cada um tá fazendo, então a gente vê quem fica com cada propriedade. O jogador que tiver jogado o conselheiro mais alto vai ficar com a propriedade mais alta. Então, nesse caso, o jogador que jogou a 27, ele é o mais alto, né? Então, aqui tá o de cada jogador, né? Só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, mais alto foi o 27, então ele pode escolher a propriedade mais alta. Ele vai levar essa propriedade, ele deixa fechadinho aqui. Esse conselheiro que ele usou, dependendo das cores das cartas, eu já vou explicar as cores, ele pode já descartar, senão ele deixa de ladinho. Esse conselheiro ele não pode mais utilizar, ele já utilizou, tá? Qual é o segundo maior? É o 26. Então o 26 pega a segunda maior carta. Então esse jogador aqui vai levar a 24. E ele deixa de ladinho aquele conselheiro ali também. Terceiro maior, o 25. Pô, o 25 vai levar o 18 então. Deixa o conselheiro de ladinho. O 15 vai levar o 5. E o 2 leva aqui o barril do Chaves. Tá? Então, basicamente é isso que acontece. Os jogadores continuam, então, a gente abre uma nova sequência de propriedades, né? Mais 5 propriedades aqui. Novamente 5 porque estamos jogando em 5 jogadores. E o jogador que ganhou o leilão anterior é quem começa novamente. Daí faz todo o circuito novamente. Essa etapa continua até que todo o baralho de propriedades tiver se esgotado e todos os jogadores tiverem adquirido todas as propriedades. Nessa rodada, nesse tipo de leilão aqui, você não pode passar. Toda rodada você precisa usar um conselheiro para adquirir uma propriedade, tá? Não tem essa de você passar em uma para na próxima, de repente, usar 2 conselheiros ou, enfim, guardar um conselheiro melhor para uma outra rodada. Você precisa utilizar um conselheiro toda rodada, tá? Não pode passar. Bom, entendido aqui essa parte, né, dos lances dos conselheiros, de como é que faz para adquirir as propriedades usando os conselheiros, vamos para a última etapa do jogo. Eu vou distribuir aqui as propriedades para todos os jogadores, vamos para a última etapa do jogo. Muito bem, todos os jogadores então adquiriram as suas propriedades, tá? Todos vão ficar com o mesmo número de propriedades, independente aí só se o valor ser mais alto ou não. E agora é a hora que entra os cheques. Você adquiriu essas propriedades para vendê-las, né? Você quer fazer lucro com elas. Você vai pegar os cheques. Os cheques, eles existem. O mais alto dele é de 15 mil e o mais baixo deles é um cheque nulo, ok? Então agora você vai usar suas propriedades para disputar os cheques. Vai embaralhar muito bem os cheques novamente e vai abrir uma quantidade de cheques igual o número de jogadores. Então temos aqui 12 mil, 14 mil, nulo, 11 mil e um cheque de 2 mil. Diferente das propriedades dos conselheiros, os cheques se repetem. Então a gente pode ter mais cheques de 14 mil, a gente pode ter mais cheques nulos, a gente pode ter mais cheques de 2 mil. Eu não parei para fazer a conta, mas eu acho, se bobear, que existem 2 cheques de cada valor, tá? Eu não olhei essa questão, mas eu acho que existem 2 de 15 mil, 2 de 3, enfim. Então agora a gente vai fazer a rodada final, que é a rodada de busca dos cheques. Cada jogador, em segredo, vai escolher uma propriedade que ele quer dar de lance por aqueles cheques. Então, esse jogador aqui, por exemplo, ele acha que essa mesa tá boa, ele não quer pegar aquele cheque nulo de jeito nenhum, então ele vai jogar um número alto. Ele vai jogar o 26 e ele deixa fechadinho. Diferente da jogada anterior, em que você escolhia e tinha que baixar já revelado, cada jogador vai escolher simultaneamente e vai deixar fechado. Essa etapa aqui, para quem já jogou o jogo Pega em 6, me lembra bastante o jogo Pega em 6, tá bom? Então aqui, ó, esse jogador também fez a escolha dele, esse jogador aqui fez a escolha dele, esse vai fazer a escolha dele, aquele é a escolha dele. Muito bem, todo mundo escolheu quais são as propriedades que vão usar para usar leilão, para dar lance por aqueles cheques, vocês vão revelar ao mesmo tempo, ok? Então, revelou, todo mundo revelou aqui as propriedades. O jogador com a maior propriedade leva o maior cheque. Então esse daqui, 26 mil, leva o cheque de 14. E ele descarta aquela propriedade. Ele vendeu aquela propriedade, ele não pode mais utilizar aquilo. E assim por diante. Então o jogador aqui de 24 vai levar o segundo maior cheque, ele vai levar o de 12. Descarta essa propriedade e leva o cheque de 12. Daí foi esse de 22. O de 22 vai levar a propriedade de 11 mil. Pega o cheque de 11 mil e descarta a propriedade. O de 10 vai levar o cheque de 2. Por fim, o de 1 levou o cheque nulo, tá? Ele ficou com um cheque que não vale nada. Novamente, a gente vai fazendo rodadas até que todos os cheques tenham sido distribuídos. Então aqui, abre novamente 5 cheques.
usando as propriedades que sobraram na mão, você vai disputar aqueles cheques. Isso vai ocorrer até que todas as propriedades tenham sido vendidas e todos os cheques tenham sido distribuídos para todos os jogadores. Por fim, você vai somar todos os valores dos cheques que você adquiriu, mais os valores dos dinheiros que te sobraram no começo do jogo. Aqui tá uma dica, tá? É muito importante sobrar dinheiro para você, tá? Eu já vi muito jogo ser definido na soma aqui no final do jogo. O desempate acaba sendo nos dinheiros, tá? Inclusive, esse é o critério de desempate. Se dois jogadores tiverem exatamente a mesma quantidade de dinheiro no final É basicamente assim, se os dois jogadores mais ricos tiverem empatado, o desempate é quem tiver mais cédulas e não quem tiver mais valores em xeque, tá? Então, somando ali as duas coisas, o jogador mais rico é o vitorioso do jogo For Sale. Agora eu falei pra vocês que eu não ia explicar aquela hora sobre as cores, né, sobre aqui os conselheiros, porque eu ia explicar, porque eu queria primeiro que vocês entendessem como é que funcionava a partida, e depois eu explicava como é que funcionavam os conselheiros. Como eu falei, os conselheiros eles têm 4 cores, então tem o amarelo, o verde, o vermelho, e deixa eu achar aqui um azul, e um azul. Esses conselheiros eles vão funcionar, né, os efeitos deles, em momentos diferentes da partida. E esse momento, além da cor, está indicado na iconografia aqui, ó. Bem aqui tem o iconezinho para ficar fácil de você saber quando que o efeito daquele conselheiro vai ser ativado. Vermelhos, eles são ativados na própria etapa de contratação de conselheiros. Esse daqui, por exemplo, quando você contrata ele, você pode pegar tudo que você tinha ofertado de volta. Você não recupera só metade, você recupera todo o seu lance, né? É difícil usar ele, é difícil você realmente se dar bem contratando esse conselheiro, mas é útil. Sim, você pode dar lance para não ficar com ele, e no final das contas, se você ainda acabar ficando com ele, você pode ter pelo menos o seu dinheiro de volta, né? Vai levar um conselheiro de valor baixo, mas vai ter seu dinheiro de volta. Acho que, se não me engano, é do 1 ao 3 que tem essa habilidade. Existem outros conselheiros, não é porque todos são vermelhos que todos vão ter a mesma habilidade, tá? Existe um conselheiro aqui, ó, esse daqui, por exemplo, quando você contrata ele, o jogador à sua direita tem que te dar R$1.000, ok? Então, o conselheiro aqui 5, ele é vermelho também, no momento que você contrata, você ganha R$1.000 do jogador da direita. Bacana. O conselheiro verde, tá? Como tá o iconezinho aqui, símbolo da casinha, os efeitos dos conselheiros verdes, eles ativam na etapa de compra de casas, ok? E daí tem efeitos variados. Essa daqui, por exemplo, tá vendo que ela é número 15, mas tem um 33 entre parênteses? Por quê? Significa que na hora de comprar uma casa, que você for usar essa conselheira para adquirir uma casa, se você pagar R$3.000, R$3.000 aqui, ó, nessas notinhas aqui, pagou R$3.000, ao invés de valer 15, ela passa a valer 33. Então a gente passa a ter cartas para adquirir casas, propriedades, maior do que 30. Então um cara que jogou lá uma carta 30 achando que tá abalando, que ninguém tira aquela vitória dele, você joga uma dessa daqui e paga 3.000, vai perder 3.000 de dinheiro, mas garante uma carta melhor. Às vezes é bem útil isso daqui. Tá? Existem outras habilidades do verde, eu tô dando essa daqui só como exemplo. Para saber todas as habilidades de todas as cartas, vocês podem ler o manual mesmo, eu não vou entrar no detalhe, eu só estou explicando as ativações, né, das cartas. Azul você vai utilizar no momento em que você for disputar cheques, ok? Não é no momento das casas, é no momento que você já tem as propriedades e está disputando os cheques. Essa azul aqui, por exemplo, a habilidade dela é de que quando você oferecer essa carta aqui, quando você oferecer uma propriedade que vai pegar o menor cheque, você tendo utilizado esse carinha aqui, você, ao invés de pegar o menor cheque, você pega o segundo menor cheque. Tá? É bem útil quando, tipo assim, putz, minhas cartas estão muito ruins, eu vou acabar pegando aquele cheque em branco, né, aquele cheque nulo. Então eu uso esse daqui no meu turno, né, da minha vez de dar o lance, e daí, ao invés de pegar o cheque em branco, eu pego o segundo menor, né, salva de umas enrascadas. Por fim, as cartas amarelas, que tem aqui o símbolo da tacinha, elas servem para você somar mais pontos, mais dinheiros, te deixam mais rico no final da partida. Lembrando que dinheiro é igual a ponto de vitória nesse jogo, né?
Então, com essa carta aqui, você vai ter mais dinheiro, mais pontos de vitória. Essa daqui, por exemplo, para cada R$1.000 em cédulas restantes que você tiver na soma no final do jogo, você ganha mais R$1.000 na soma no final da partida, tá? Então, é bem útil. Essas cartas aqui de pontuação, essas cartas amarelas, elas valem muito a pena. Tem umas que são muito roubadas, assim, que te dão muito dinheiro. Essa daqui, ó, por exemplo... No final da partida, você pega o seu cheque, se você tiver algum cheque entre R$2.000 e R$9.000, você dobra o valor daquele cheque. Então, se tiver um cheque de 9, ele vale 18. Vale muito a pena essas cartas amarelas do fim do jogo. Tá? Então, basicamente, essas são as cartas e como você ativa os poderes dela. Espero que não tenha ficado confuso, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo na medida do possível, né? Mas acho que eu consegui cobrir todas as regras do jogo aí de uma forma... prática, né? Uma forma mais rápida para vocês. Bom, galera, agora eu vou dar para vocês a minha opinião sobre o For Sale, o que eu achei das minhas experiências aqui de jogo, tá? Como eu avisei para vocês, eu só joguei com mesa cheia, então minha opinião é baseada em 3, 4, 5, 6 jogadores. Eu não tenho experiência do modo em 2 pessoas para falar sobre ele. Primeiro quesito aqui falando sobre arte desse jogo. Acho que é um jogo que tá muito bonito, essa versão com verniz localizado, a caixa tá muito bonita. Achei que as propriedades ficaram muito bonitas. Essa daqui é uma arte exclusiva brasileira, tá? Foi feita exclusivamente pela Paper Games para essa versão aqui brasileira do jogo. As propriedades tem várias com referências, né? Você vai ficar tentando entender se é realmente uma referência, de onde que é aquela referência. A gente tem o Castelo da Cinderela, tem o Barril do Chaves, enfim. Várias referências bem legais que você fica... brisando, olhando a carta e tentando entender de onde veio aquela referência. Achei bem legal, uma sacada genial da Paper Games. E as notinhas e os cheques com muita cara da nossa moeda, né? A gente muitas vezes tem aquelas notas verdinhas, todas verdinhas, baseadas, sei lá, no dólar, né, e tudo mais, e não é muito a nossa realidade. E aqui a gente tem umas notinhas que são bem a cara do real mesmo, né? Então fica bem legal. O jogo, na verdade, original, ele vem com moedinhas, né, que é muito mais difícil de ficar segurando e tudo mais. Confesso que eu não sou dos mais fãs de nota, eu prefiro as moedinhas, mas nesse caso aqui foi legal, é mais fácil de você esconder dos outros jogadores, a quantidade de nota que você guarda na mão e segura debaixo da mesa, né, e tudo mais, é mais fácil de esconder. Fora que ela não é nota tipo que nem a do Banco Imobiliário, sabe, aquela nota naquele papel fino, ela é uma nota como se fosse uma carta mesmo, né, aquela gramatura de carta. Então achei legal. E o cheque também é muita cara de cheque mesmo. Os mais novinhos que estiverem jogando esse jogo não vão nem saber o que é um cheque, né? E nesse jogo tem cheque, é bem cringe. Mas enfim, sobre arte era isso que eu tinha pra falar. Já aproveitando, falando sobre complexidade do jogo. Eu acho que esse jogo ele é bem simples, porque ele é leilão atrás de leilão. São 3 tipos de leilões diferentes. Se você jogar com a expansão, são 3 tipos de leilões diferentes que você vai fazer. Às vezes, assim, teve uma pessoa aqui, quando a gente foi jogar, que ela teve um pouco mais de dificuldade de entender as etapas, né, e tudo mais. Mas depois de ver uma rodada daquela etapa, ela já entendeu, já começou a jogar. Então ele é um jogo bem simples de regra. Não é tão rápido de ensinar, né? Eu costumo falar que fillers, né, esse tipo de jogo que é um filler, eu prefiro que eles sejam mais simples de explicar. Esse daqui, se você for explicar com expansão, ele é um pouquinho mais demorado de explicar. E aliás, falando da expansão já, né, já que eu já mencionei, vou falar sobre ela porque ela vai mexer diretamente com a dificuldade do jogo. Ouvi de algumas pessoas, concordo parcialmente, que a expansão era desnecessária, né, e tudo mais, porque o jogo ele é muito melhor na simplicidade dele. Ele simples, sem expansão, ou seja, só a etapa de você dar lance pelas casas e depois pegar os cheques, ele já era melhor. Realmente, eu acho que como filler ali para um jogo rápido, de você explicar facilmente e colocar ele rápido na mesa, ter aquela partida rápida, eu acho que ele sem expansão ele funciona melhor. Mas para meu estilo de jogo, eu prefiro não jogar sem expansão. Todas as partidas eu já prefiro colocar com a expansão na mesa. Porque eu acho que a expansão ele dá um grau a mais de dificuldade que é muito bem-vindo no jogo. É aquela coisa, se você quer um jogo mais simples, tira a expansão, mas ok, você já comprou ela na caixa, então você não precisa jogar, só deixar ela de lado, né? Você não está pagando um valor a mais, né, ali. Agora, se você quer um jogo um pouco mais pesado, que tenha que fazer um pouco mais raciocínio, que tenha algumas maldades a mais, a expansão é muito bem-vinda. Eu recomendo que você jogue com a expansão se você for mais jogador de jogo um pouco mais pesado. Porém, fique ciente de que assim, é aquela coisa, até que todos os jogadores peguem o jeito, eles vão ter que ficar lendo cada um dos conselheiros, né? Eles têm habilidades diferentes.
se eu não me engano, cada cor de conselheiro tem 2 habilidades diferentes. Existem 2 tipos de conselheiros para cada cor. Então, ou seja, se existem 4 cores de conselheiro, logo são 8 habilidades diferentes. Não é tanta coisa assim, mas até que todos os jogadores estejam familiarizados com as 8 habilidades, vai rolar uma certa pezinha na primeira fase de o jogador pegar e ter que ler qual que é aquela habilidade para ele saber o que ele vai dar de lance ou não, se vale a pena, se assim, a carta é alta, mas de repente tem uma habilidade que não é tão boa, se não vale tanto a pena. Tem muitas vezes que os jogadores eles ficam disputando as cartas intermediárias, eles nem querem as mais altas. As intermediárias acabam valendo mais a pena por causa da habilidade. Então, os jogadores precisam adquirir essa experiência com os conselheiros para que jogar com os conselheiros seja melhor, seja mais divertido. Ele vai exigir esse grauzinho aí de conhecimento das cartas. Mas assim, de verdade, são 8 conselheiros só diferentes. Então, jogou uma partida, na segunda partida já tá todo mundo sabendo quais são os melhores conselheiros, já vão brigar para aqueles conselheiros melhores, daí o jogo já se torna mais da maldade. É uma partida só, partida rapidinha. Na segunda já tá todo mundo bem sangue nos olhos ali, tá? Falando então, aí já falei sobre a complexidade do jogo, né? Falando sobre a rejogabilidade dele, eu acho que é um jogo bastante rejogável, como eu falei, ainda mais por causa dos conselheiros que tem essa maldade. Como ele é um jogo rápido, você acaba jogando várias vezes. Eu não sei se de repente a rejogabilidade dele é tão interessante a longo prazo. Eu acredito, eu não joguei tantas partidas assim a ponto de falar isso, eu devo ter jogado o quê? Umas 8 partidas, talvez? 10 partidas? Não sei. Não parei para contar, mas deve ter sido algum número mais ou menos assim. Acho que a longo prazo talvez dê uma enjoada do jogo, porque ele é só leilão, então ele não tem mecânicas tão variadas e tudo mais, ele é um pouco de repetição do leilão. São leilões diferentes, tem ali os conselheiros que dão um ar, né, novo pro jogo, mas ainda assim são 3 leilões diferentes, né? E jogador que de repente não curte tanto a mecânica de leilão, pode ser que não se interesse. Ele é um jogo puramente de leilão. Quem gosta de leilão vai adorar, sabe, a maldade de quando dá lance e quando não dá. Mas a longo prazo, talvez ele seja um jogo que te enjoe, mas assim, vai ter que ver bastante mesmo até você começar a enjoar, na minha opinião, tá bom? Mas a curto prazo é um jogo que provavelmente você vai colocar ele na mesa e vai jogar umas 2, 3 partidas já logo na sequência, tá? Tenho essa opinião, pelo menos aqui foi assim. Bom, sobre sorte no jogo, tá? Depende da sorte, tá? Como um jogo ali de leilão vai depender um pouco de sorte, mas ele tem muito uma questão de leitura da mesa. Você se recordar quem levou tal coisa, quem tem mais dinheiro, tipo, aquele já disputou muito leilão, ganhou. Geralmente quem ganha algum leilão dificilmente vai tentar ganhar no próximo, então você pode tentar ler a mesa, ele tem muito essa questão assim. O dominó é muito disso, né? O jogo de dominó. Ele tem uma sorte muito grande, mas se você souber ler a mesa, você consegue mitigar bastante essa sorte. Esse jogo é mais ou menos a mesma coisa. Ele tem uma questão de sorte ali, de a ordem que as coisas vão virar, né? A ordem em que você tá na mesa é muito importante, né? A sequência em que você tá na mesa. Mas se você souber ler os outros jogadores e souber quando dar um leilão, quando dar um lance mais alto ou mais baixo, ou passar, isso faz mais diferença do que a sorte, na minha opinião, tá? Então você consegue mitigar bastante a sorte nesse quesito. E, novamente falando, colocando a expansão, você mitiga mais ainda a sorte, porque você passa a ter as habilidades dos conselheiros que te permitem ter uma maldade, um trunfo na manga em algum momento em que ninguém esperaria por aquilo, né? Ou que você consegue mitigar um pouco mais a sorte. No momento que você tá com a sorte contra você, você usa uma habilidade de um conselheiro ali que você consegue mitigar um pouco essa sorte, tá? Interação entre jogadores é alta, como todo jogo de leilão, você depende do lance do que o outro vai dar ou não, para você poder também dar o seu lance ou não, mas a interação desse jogo é muito bem-vinda, não tem como você jogar um jogo de leilão sem interação, né, gente? Então, a interação dele é bem tranquila, mas é aquela interação pacífica, né, interação passiva, né? E por fim, a diversão. Eu acho que é aquele jogo bem gostosinho de jogar, vamos colocar esse termo aqui, que é aquele jogo que, assim, ele não é um jogo para você dar aquela monte de gargalhada, também não é um jogo para você fritar a cabeça, é aquele jogo para você colocar na mesa, você tá numa roda de amigos ali, coloca ele na mesa, vai jogando enquanto bate papo, não sei o que, dá o lance, vocês não precisam ficar se conversando muito sobre regras de jogo, né? Você simplesmente coloca seu lance na mesa, vai batendo papo sobre outros assuntos. É bem bacana nesse sentido, ele é um jogo bem gostosinho de jogar. Virou um dos fillers favoritos aqui de casa.
além de por ser gostosinho de jogar, aqui no fim do ano, Natal e Ano Novo, ele viu bastante mesa, mas principalmente porque fillers, né, esses jogos assim, que são a entradinha antes do prato principal, geralmente eles são jogos assim, até 4 jogadores, né, 5 talvez no máximo. Esse daqui é um filler para 6 jogadores, né, o que é algo que eu considero raro, pelo menos assim, dos que eu gosto, não tinha jogado ainda quase nenhum para 6 jogadores, tirando o Pegging 6, que é um filler aí também, que acomoda até 10 jogadores, né? Tirando o Pegging 6, eu tenho pouquíssimo, se não quase nenhum, ou se não nenhum outro que acomode 6 jogadores, tá? Então fica aí como minha recomendação de filler, bem tranquilinho de jogar, para até 6 jogadores, vale bastante a pena, principalmente se você gosta da mecânica de leilão, que eu sei que tem muito brasileiro que gosta dessa mecânica, tá? Tá aqui a minha recomendação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado, até o próximo, galera!